entre privilégios e restrições. Qual era o verdadeiro status dos judeus no Império Romano? O que significava ser judeu sob o domínio de Roma? Oi gente, meu nome é Ana Beatriz Bittencourt, eu sou historiadora, doutoranda pelo PPG-HC da UFRJ e minha pesquisa busca analisar a trajetória do status judaico, ou seja, o lugar social, político e jurídico ocupado pelos judeus no Império Romano ao longo do período das guerras romano-judaicas do primeiro e do segundo século. Mas qual é o contexto dessa história? Estamos falando sobre o período de dominação romana na região da Judéia. Como resumo, entre 66 e 73, a gente tem a Primeira Guerra Romano-Judaica, que já é dada como finalizada em 70 com a destruição do Templo de Jerusalém e a cidade de Jerusalém. Entre 115 e 117, a gente tem alguns conflitos das comunidades judaicas da diáspora, a chamada Guerra de Quitos, que está relacionada a esse grande contexto. Em 132, Adriano funda a cidade de Hélia Capitolina sobre os escombros da cidade de Jerusalém, e isso dá início à Segunda Guerra Romano-Judaica, que finaliza em 135, onde a província passa a se chamar Província Romana da Síria-Palestina. Para entendermos o período, a gente tem algumas documentações importantes, como os relatos de Flávio Josefo e Tácito sobre o primeiro conflito, de Dion Cássio Eusébio de Cesareia sobre o segundo, e alguns registros da cultura material, como por exemplo as moedas romanas que apresentavam a Judéia capturada, as moedas da resistência judaica que foram cunhadas ao longo das guerras e porções dos pergaminhos do Mar Morto, que eram cartas trocadas entre os líderes da revolta de Bar Kokhba, que é a Segunda Guerra. Temos então como fio condutor da pesquisa a questão das redefinições enfrentadas pelos judeus, redefinições essas que impactaram a percepção sobre a questão territorial e o vínculo com a terra, o entender e o fazer do judaísmo enquanto práticas religiosas e as relações políticas. É preciso considerar ainda que nesse processo de formação de um império a gente tem o diálogo da cultura do conquistador e do conquistado e ambos são transformados nesse contato. Na Judéia, a comunidade ela tinha uma autonomia nos assuntos locais, eles pagavam os impostos exigidos, praticavam a religião que era considerada como uma religião lícita pelo Império por sua antiguidade. A liderança dos judeus tinha uma boa relação com Roma, mas ao mesmo tempo eles continuavam sujeitos às restrições políticas conforme as conjunturas e também a pouca atenção do governo às demandas regionais. Assim, entre guerras e redefinições, o status judaico ele nunca foi estático. Comparando esses processos, vemos um espaço multicultural que era sustentado por múltiplas incorporações e reajustes socioculturais que, em certa medida, ali preservaram o status quo judaico. Afinal, o que muda, muda para permanecer. E é isso, espero que tenha curtido e obrigada pela atenção.